As sanções impostas pelo Ocidente já eram previsíveis pela Rússia. E o que a Rússia fez ao longo dos últimos 10 anos? A Rússia vem trocando as suas reservas de dólar por ouro. Então a Rússia foi um dos países que mais comprou ouro nos últimos anos. Ao mesmo tempo a Rússia está recompondo a sua reserva já há um bom tempo em termos de uma cesta de moedas. E existe também aí alguns analistas que estão falando que a Rússia investiu também em criptomoedas. Eu não tenho esse panorama detalhado de como foi feita então essa composição, mas de uma coisa eu não tenho dúvida. A Rússia sabia que essas sanções viriam, então isso foi calculado. A questão é qual que é o tempo que a Rússia vai, e aí é uma pergunta que não tem resposta. Porque essa questão do tempo ela é muito relativa, porque depende de qual setor vai realmente se afetar. Porque veja uma coisa, qual que é o principal ativo russo de exportação? Petróleo e gás. Nesse conflito, o barril do petróleo subiu. Então para a Rússia, tá bom. Se vai subir o preço do petróleo, para a Rússia vai entrar mais dinheiro. A questão é quem vai comprar esse petróleo. Se a China comprar esse petróleo, é um bom negócio para a Rússia. Se a China comprar esse gás, é um bom negócio para a Rússia. E a China precisa. A China está agindo com seus objetivos estratégicos. Então, isso que é importante. Vamos parar de ter ideologia e vamos analisar quais são os objetivos estratégicos de cada ente. A China ela quer recompor a sua unidade territorial, que significa a reincorporação de Taiwan. Então, para a China, isso é um objetivo estratégico, não é um simples movimento tático. A China tem um objetivo estratégico de retornar a Taiwan. A China hoje ela não tem um poderio militar para fazer frente aos Estados Unidos. E os Estados Unidos veem que a China é o principal rival estratégico. Não é a Rússia. Porque a Rússia ela tem poder militar. Mas em termos econômicos, a Rússia está longe de ser uma China. Só que a China é o contrário. E a China ela calcula o tempo diferente do que os países ocidentais calculam. O tempo da China é 10, 20 anos. E a China ela vem se armando, vem se preparando, mas hoje ela não tem a força militar que a Rússia tem. Então, para a China, essa guerra, por uma série de fatores, é interessante. Primeiro, porque a China ela consegue avaliar qual que é a capacidade militar dos atores envolvidos. Em segundo lugar, ela continua ganhando tempo, porque para a China, toda vez que você tira o foco do leste asiático, a China ganha mais tempo. E quanto mais tempo a China ganha, mais ela consegue se preparar para o seu objetivo final. Então, deixa a Rússia resolver os seus problemas, a China não vai se meter, e ao mesmo tempo a Rússia vai ter que se virar com uma série de questões. Uma das coisas que a Rússia faz é adotar uma política de substituição de importações. E vou dizer uma coisa para vocês, os russos leem mais Celso Furtado do que o Brasil. Eu me lembro quando eu estive lá na Universidade Estatal de Moscou, eu conversei de Celso Furtado com os professores da Rússia, eles leem Celso Furtado. Coisa que no Brasil hoje está esquecido. Ninguém mais fala no Brasil em substituição de importações. E hoje esse é o centro do debate que tem na Rússia. Então, pelo menos ali, uma coisa é você ter a consciência do problema, outra coisa é você tomar as medidas. Né? Eu me lembro que a Venezuela sempre falou em diversificar sua economia para não depender do petróleo, mas não conseguiu fazer isso até hoje. É uma coisa complexa, não é tão simples. É uma coisa que você não resolve em 4, 5 anos, você tem que resolver em 20, 30 anos. Então a China ela tem um objetivo claro. Não é hegemonia. O caso da China não é hegemonia. É diferente. Dos Estados Unidos é hegemonia. A China ela tem um projeto de grandeza, mas não é um projeto de controle do mundo. Se vocês forem ler, o Xi Jinping ele deu até um nome: socialismo com características chinesas para uma nova era. Tem um programa que tem várias fases, uma das fases ia até 2021, que é o centenário do Partido Comunista da China. A segunda fase 2035, a terceira fase 2049. 2035, segundo eles, 2021 eles entrariam numa fase moderadamente próspera. E aí 2021 ele anunciou a erradicação da extrema pobreza na China, isso que eles chamam de moderadamente próspero. 2035 eles entrariam numa etapa primária da transição do socialismo, para em 2049 eles considerarem finalmente a China como um país socialista.
Então isso é a estratégia do Xi Jinping, que foi adotada, abraçada pelo Partido Comunista da China. Tanto que o nome dele agora está ao lado de Mao Tse-tung, Deng Xiaoping e Xi Jinping. São os três aí considerados grandes nomes ali do Partido Comunista da China. Então, a China ela tem uma estratégia diferente. E a relação hoje que a China tem é diferente do que ela tinha na época da União Soviética. Na época da União Soviética, os dois se romperam ali por uma série de fatores que a gente pode discutir em outra ocasião. E aí os Estados Unidos, com a sua inabilidade, ele conseguiu exatamente aproximar a China da Rússia, e é o cenário que a gente tem hoje. O ingresso da Ucrânia na União Europeia significa uma expansão. A Europa é formada por estados colonialistas. Isso é ao longo de séculos, não é uma coisa de agora, de ontem. E o colonialismo ainda continua. Como eu citei aqui, a França tem colônias na África, na América do Sul, a Inglaterra tem colônia em vários lugares do mundo ainda. Ao longo do século XX, quando tinha a União Soviética ela patrocinou o processo de descolonização da África e da Ásia. Ela apoiou militarmente, politicamente. E aí todo esse processo, essa luta contra o colonialismo, que foi uma luta concreta, não é acadêmico decolonial falando todos, é a luta mesmo pela libertação do país, uma coisa muito mais hard. Isso sim é descolonizar. E todo esse movimento que teve ao longo do século XX levou à formação dos países que a gente conhece hoje ali do chamado Sul Global. O leste europeu é a periferia da Europa. Então a União Europeia encostar na Rússia, de certo modo, é esse movimento expansionista. A Finlândia pedir ingresso e a Suécia pedir ingresso à OTAN é uma tremenda irresponsabilidade, ainda mais nesse momento, porque é uma provocação. Se você for ver pro país, não interessa entrar para a OTAN porque você vira palco de guerra. Por que esses países então aderem à OTAN? Por uma coisa muito simples. Os Estados Unidos subornam abertamente esses líderes. Estados Unidos, países europeus, eles compram as pessoas. Uns compram literalmente, dá uma conta para eles na Suíça, dá uma conta ali num paraíso fiscal. Isso aí é fácil. Eles emitem dólar. Não precisam prestar conta de quantos dólares ele emite para criar uma conta, para subornar alguém, criar uma conta para esse alguém em qualquer paraíso fiscal. Basta alguém digitar um número no computador e teclar Enter que se criou um dinheiro do nada, sem lastro. Então, isso é muito fácil para eles fazerem. E aí eles criam esse tipo de situação. Essas pessoas entram num esquema ali. Outros é por questões ideológicas mesmo, por não concordarem com a Rússia, não gostarem dos russos, rivalidades regionais. E eles sabem, eles conhecem essas rivalidades e sabem jogar com isso. Então, com isso que eles fazem. Agora, é uma tremenda irresponsabilidade, porque isso só vai acirrar as contradições. A OTAN tem que ser desmantelada. A OTAN é um anacronismo histórico. Enquanto ela existir, vai continuar existindo guerra, porque ela foi criada para fazer a guerra. A OTAN não foi criada para levar a democracia no mundo. Ela foi criada para derrubar governos e fazer guerras mundo afora. Então, enquanto a OTAN existir, enquanto organização, nós vamos ter ameaça de guerra no mundo e ameaça de guerra nuclear. Eu acho que é preciso ter uma visão um pouco mais crítica sobre a complexidade do atual momento, porque, infelizmente, a política no Brasil e nos Estados Unidos ela está contaminada com uma visão de torcedor organizado. E o que significa essa visão de torcedor organizado? Significa que quando um grupo A, liderado pelo Messias A, fala que tem que fazer X, o grupo B, liderado pelo Messias B, fala que tem que seguir Y. Então isso criou uma polarização automática em torno de temas que muitas vezes mais aproximam do que afastam, ou que muitas vezes mais afastam do que aproximam. Trocando em miúdos, o que isso quer dizer? O Brasil tem que sair dessa divisão que foi criada artificialmente na sociedade brasileira, pessoas que escolheram um time de futebol A e um time de futebol B, que na verdade só levou a divisões, pessoas que antes eram amigas hoje não se falam, familiares que não se encontram. E o Brasil tem que voltar a pensar estrategicamente o que é ser um país no meio de uma guerra como essa, de um conflito. A gente só está vendo mais um desdobramento da Segunda Guerra Fria. E se o Brasil não se recuperar os seus interesses e agir enquanto país independente, não se aliando automaticamente a nenhuma potência, isso é fundamental,
o Brasil vai ser palco de guerra, seja de guerra híbrida ou seja de uma guerra para tomar recursos naturais, como, por exemplo, um conflito que pode ser plantado no Brasil para tomar água, para passar a controlar a Amazônia. Então o Brasil tem que começar a cuidar dos seus interesses estratégicos e parar de se dividir com coisas que não agregam na história do país. Eu acho péssimo que a próxima eleição do Brasil vai se dar em torno da polarização e não da união. Infelizmente, foi isso que foi plantado no Brasil e que os dois lados da disputa se retroalimentam com isso. Infelizmente, é uma situação que me incomoda muito e que o Brasil precisa hoje, na verdade, de um líder que una o país e não que incentive a divisão ainda mais. Só pedir uma coisinha, pessoal, sigam também o meu canal no YouTube, que eu comecei agora, Thomas de Toledo, e para quem se interessa por arqueologia e por história, sigam o canal Farol de Alexandria. Então não podia deixar de falar.